Olá, pessoal! O tema do nosso vídeo de hoje é sobre a atuação do detetive na investigação social. A investigação social é uma etapa do processo seletivo para cargos públicos, em que se avalia diversos aspectos da vida do candidato, como, por exemplo, os antecedentes criminais, relacionamentos interpessoais, histórico financeiro e comportamento social. A investigação social também pode ser aplicada para a contratação de funcionários em empresas privadas, em cargos de confiança ou não, e até para a contratação de empregados domésticos, principalmente aqueles que vão trabalhar com crianças e idosos, por exemplo. Mas antes de entrarmos no assunto, eu gostaria de dar as boas-vindas aos que estão aqui pela primeira vez e agradecer também a todos que já nos acompanham e nos honram com a sua presença. E ao final do vídeo, se gostou, não esquece de dar aquele like. Eu sou o Luiz Gomes, diretor de ensino da Academia de Detetives. A investigação social é um outro nicho de negócios da investigação profissional que, se bem trabalhada, pode render bons frutos aos detetives, como contratos recorrentes e uma boa remuneração. Mas o que é investigação social? Antes de entender como funciona a investigação social, é necessário compreender o seu conceito. Podemos afirmar que a investigação social é uma avaliação da idoneidade moral e social do candidato, ou seja, seu comportamento e conduta na sociedade. Também chamado de pesquisa de vida pregressa e social, o objetivo dessa investigação é analisar se essas características sociais que eu falei, como a idoneidade moral, o comportamento interpessoal e conduta na sociedade, são compatíveis com aquelas esperadas para o cargo pretendido. Além da conduta social, a investigação social também pode levantar informações profissionais dos candidatos, assim como seus devidos antecedentes criminais. Agora que você entendeu seu conceito, será mais fácil entender como funciona a investigação social. O primeiro passo para essa etapa é realizado pelo próprio candidato ao cargo, que deve preencher uma ficha de informações confidenciais. As perguntas desse questionário dependerão do cargo que está sendo concorrido. Será através dessas primeiras informações e apresentação de documentos que o investigador dará início aos primeiros levantamentos e pesquisas, como, por exemplo, confirmar a veracidade da documentação apresentada e se há indícios de falsificação, e também checar a veracidade das informações trabalhistas apresentadas com os respectivos contratantes anteriores. Uma parte importante da investigação social é a pesquisa de antecedentes criminais. E essa pesquisa não pode se limitar apenas à busca de certidões criminais, aquelas expedidas por cartórios, tribunais, certidões emitidas gratuitamente pela Polícia Federal, DETRANS. Esse tipo de pesquisa não é suficiente e é necessário se aprofundar mais. Uma simples pesquisa no sistema de uma delegacia, por exemplo, pode trazer informações que ainda não constam no sistema do Judiciário ou da Polícia Federal, como, por exemplo, um histórico de agressividade do candidato, passagens por delegacias por diversos fatos que ainda estão em fase de apuração e que não tiveram inquéritos criminais instaurados. É muito comum pessoas terem históricos de passagens em delegacias por diversos fatos e não ter denúncias no Ministério Público. E com isso, não constar informações que desabonem a conduta da pessoa. Você pode tirar quantas certidões quiser e não vai aparecer nenhuma informação de passagens por delegacias.
Nas certidões, só vai constar informações de condutas criminais se a pessoa estiver respondendo a algum processo criminal em andamento. Outro detalhe importante: inquéritos policiais e processos, crimes já arquivados, sem que tenha havido uma sentença penal condenatória transitada em julgado, não podem ser levados em consideração para justificar a existência de antecedentes criminais. O que isso quer dizer? Que se o candidato estiver respondendo por um crime e ainda não teve condenação transitada em julgado, a certidão de antecedente criminal expedida em seu nome irá constar como nada consta, ou seja, o contratante poderá estar contratando uma pessoa com diversas passagens por delegacias, respondendo a vários tipos de crimes. Mas atenção! Alguns critérios precisam ser observados na investigação social para garantir que essa não seja utilizada como caráter discriminatório. A pesquisa da vida pregressa e social analisa os principais segmentos da vida dos candidatos, levantando o máximo de informações relevantes possíveis. Mesmo que cada contratação investigue informações específicas, a análise dos dados que eu vou apresentar agora são bastante comuns nos processos seletivos. Por exemplo, dados pessoais: nome completo, RG, CPF, informações de contatos. Dados residenciais: residências que já viveu, tanto como as antigas e as atuais. Justificativas do porquê não morou com os pais, né? Porque se separou do esposo, da esposa, durante determinado período, se for o caso. Dados familiares: por exemplo, antecedentes criminais, né, dos pais e irmãos, padrastos, madrastas, tutores legais e demais responsáveis, se houver. Dados de cunho pessoal e familiar: por exemplo, tatuagens, uso de cigarros, de bebidas alcoólicas, drogas ilícitas, internações devido a distúrbios mentais. Essas informações elas devem conter pelo menos 4 testemunhas. Dados judiciais e policiais: por exemplo, dados sobre processos judiciais em que já participou, e no caso das passagens pelas delegacias, independe o motivo, ok? Dados profissionais: por exemplo, checar antigos vínculos empregatícios, possíveis demissões por justa causas. Dados escolares: por exemplo, detalhes sobre as suas formações, desde o ensino fundamental até o último grau de formação acadêmica. Dados econômicos: deve-se, por exemplo, checar a situação financeira do candidato, né? Como a existência de dívidas, cheques devolvidos, títulos protestados, assim como os motivos da inadimplência também. Histórico de habilitação do candidato também é importante. Por exemplo, saber se o candidato tem multas de trânsito, né? Se tem pontos na carteira, se teve veículo apreendido, se envolveu-se em acidentes com risco à vida de terceiros. Todos os detalhes sobre a sua conduta no trânsito são importantes. Essas informações demonstrarão o seu equilíbrio emocional. Outros pontos na investigação social devem ser checados minuciosamente também. Por exemplo, se há constante descumprimento de obrigações legítimas por parte do candidato, se o candidato é reincidente em transgressões e faltas disciplinares, se houve demissão por justa causa e a sua motivação, se o candidato participa ou se é filiado a entidades legalmente proibidas, se há indícios de envolvimento do candidato com a prática de jogos proibidos. Então, como vocês podem ver, esse sim é o nicho de negócio a ser explorado no mercado da investigação profissional.
Você que já é detetive ou não, pode se especializar nesse segmento da investigação social e faturar nesse mercado ainda muito pouco explorado. Você quer ser um investigador especializado em investigação social? Vem para a Academia de Detetives. Aqui nós temos o melhor conteúdo e o melhor treinamento do segmento da investigação profissional. Até a próxima e não esquece de dar aquele like. E para você que está aqui pela primeira vez, não esquece de se inscrever no canal para receber notificações de novos vídeos. Um abraço a todos!